Olá, meus queridos, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para mais uma aula da Escola Bíblica Pão da Vida, desta feita iniciando o mês de setembro, né? Hoje é 1º de setembro e eu quero trazer a nossa aula de número 9, a segunda viagem missionária de Paulo, agora na cidade de Atenas. Eu falei na aula passada que a segunda viagem de Paulo foi a mais extensa, foi a mais abrangente, porque ele visitou várias cidades importantes da história do livro de Atos. Na aula passada nós estudamos sobre Filipos e hoje nós vamos estudar sobre Atenas. O nosso texto áureo é Atos 16, versículo 9. Quando Paulo teve de noite uma visão, que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Essa revelação, eu falei na aula passada, abriu a Europa para o Evangelho de Jesus. E foi a maior expansão do Evangelho na história de Atos. Está aí a verdade prática. A grande expansão do Evangelho pela Ásia Menor, conquistando grandes cidades. Paulo foi um grande conquistador das cidades da Europa com o Evangelho de Jesus. Está aí as leituras diárias, certamente você leu e vai nos acompanhar muito bem na lição de hoje. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos 17, versos 16 a 23. Vamos ler. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Louvado seja o nome de Jesus. Na nossa introdução, nós colocamos pelo grande significado de Atenas na história. Compreendemos que esta evangelização de Paulo marcou uma grande parte da conquista do mundo antigo. Meus amados, todos nós sabemos que Atenas foi o berço da filosofia, berço do pensamento moderno. Muita coisa que se escreve, que se pensa, da arte, do desenho, da música, vem lá da Grécia. Vem lá desse berço da cultura mundial, né? Então, eu quero falar para vocês que a evangelização de Atenas pelo ministério de Paulo foi a grande estratégia, a grande sacada do Espírito para alcançar toda a Europa e todo o mundo antigo com o evangelho de Jesus. Nós vamos começar o primeiro ponto na resistência de Tessalônica, porque no começo do capítulo 17, verso 1 a 9, Paulo vai a Tessalônica. E veja bem, a boa recepção à palavra de Deus. Os tessalonicenses mostraram receptividade. Lembra que Paulo escreveu 2 cartas para os crentes de Tessalônica, né? Eles receberam o evangelho. Após 3 sábados, alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais.
Quer dizer, a elite da cidade ficou sedenta de conhecer o evangelho de Jesus na cidade de Tessalônica, né? Judeus e gregos começaram a se converter, só que os judeus não aceitavam o evangelho. Se reuniram a homens de Belial, vadios, para perseguir a Paulo. Não o encontrando, levaram seu anfitrião a juízo. Jasson, o anfitrião, era homem de boa reputação, as autoridades logo o soltaram. Presta bem atenção aqui que a cidade de Tessalônica, a princípio, recebeu muito bem o evangelho. Mas os judeus radicais não aceitavam o evangelho, então começaram a perseguir, começaram a interferir nos cultos, nas pregações de Paulo. E é impressionante que até na história do Brasil isso aconteceu também. Os líderes religiosos se reuniram com marginais, com filhos de Belial, pessoas vadias, pessoas vândalos, para interferir nos cultos que Paulo ia pregar. Aqui no Brasil, quantas vezes líder religioso chegou com pessoas com um pedaço de pau, pedra e acabaram com o culto? Quebraram a mesa, quebraram a caixa de som, terminaram o culto na base da pancada. Quantas vezes? Quantas vezes? Os cultos foram vandalizados por esses perseguidores religiosos que se uniam a vândalos, vadios, bandidos, filhos de Belial, para atrapalhar a obra de Deus. E Paulo sofreu isso lá em Tessalônica. Agora você percebe que Paulo se escondeu. Paulo se escondeu desses vândalos, dessa perseguição. E Jason, que estava hospedando Paulo, foi levado preso para julgamento por essa turba de Belial, de perturbadores. Só que Jason, que hospedava Paulo, era um homem de muita moral, muito conhecido na cidade. As autoridades imediatamente disseram: não, Jason não tem culpa de nada disso. Jason é um homem íntegro, e imediatamente mandaram soltar. Paulo sai da cidade de Tessalônica e vai para Bereia, os bereanos, né? E quando chega lá, a Bíblia destaca a nobreza deles. Veja bem, a nobreza deles não era riqueza material, não era fama social, mas o interesse em conferir a palavra de Deus e aprendê-la mais profundamente. Que nobreza, hein, irmãos? Eles receberam Paulo, Paulo pregava a palavra e era visto entre eles a lei de Moisés, a Torá, os escritos, eles conferindo. Eles anotavam tudo, chegavam em casa e ia conferir, né? Isso mostra a nobreza deles. Eles não queriam ser enganados, eles não estavam ali por oba-oba. Que Deus nos dê, irmãos, essa nobreza de Bereia, de conferir, de aprender, de aprofundar a palavra de Deus na nossa vida. A receptividade dos bereanos foi muito maior do que os de Tessalônica, de sorte que creram muitos deles e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Muitas pessoas se converteram na cidade de Bereia. A obra de Paulo nessa cidade foi muito bem recebida e ali ficou plantada uma igreja muito forte. Eu até acredito, amados, que quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele também endereça a esses irmãos de Bereia, porque ficava ali na vizinhança, né, de Tessalônica, e Tessalônica era uma cidade muito próspera, era a cidade mais rica. Porém, os de Bereia receberam melhor o evangelho. Só que os judeus não ficaram passivos. Olha só, a perseguição dos judeus de Tessalônicas não se restringiu aos seus limites. Eles foram até Bereia inflamar as multidões contra Paulo e Silas. Paulo e Silas foram levados até o porto, até o mar, para embarcar para outra região. Vejam que os judeus estavam enfurecidos e saíram de Tessalônica, foram até Bereia para acabar com o crescimento da igreja.
ao ponto dos irmãos de Bereia levarem Paulo escondido para o porto, ali na região de Tessalônica de Bereia, embarcarem Paulo, e Paulo foi para Atenas. Paulo foi para Atenas, né? Paulo viajou sozinho, vamos dar uma olhada aqui, ó. Paulo viajou para Atenas sozinho e deveria esperar Timóteo e Silas em Atenas, né? Paulo viajou para Atenas e teve que esperar Timóteo e Silas ali na cidade. Enquanto ele esperava, Paulo começou a visitar a cidade de Atenas. Nossa, era o berço da cultura, era uma religiosidade explosiva, efervescente, cultura para todo lado, discussão filosófica. Paulo começou a andar e ele começou a se revoltar. Começou a se revoltar diante da idolatria ateniense. Por quê, irmãos? Porque havia milhares de altares a inúmeros deuses. Irmãos, havia mais deuses nos panteões, no panteão de Atenas, do que pessoas morando na cidade. Havia Deus para a chuva, para o fogo, para a neve, para o deserto, para o rio, Deus para tudo, para a fertilidade, para a guerra, Diana, Afrodite, Zeus, Mercúrio, Júpiter. Havia deuses para tudo. Isso revoltou, incomodou, inquietou o apóstolo Paulo. A pergunta que eu quero fazer para nós nesta aula é essa aqui, ó. Ainda nos revoltamos com os pecados do mundo, com a incredulidade do mundo? Quando nós passeamos pela nossa cidade, eu aqui em São Paulo, você aí em Salvador, Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, você ainda se incomoda, você ainda se revolta e diz: meu Deus, tem misericórdia. Da idolatria, da violência, da incredulidade, do paganismo, do desconhecimento, da ignorância acerca do evangelho. Isso ainda te revolta? Porque parece que nos nossos dias a igreja está fazendo trégua, está conseguindo conviver com o pecado, a idolatria e a ignorância do evangelho. Paulo não. Paulo se comoveu, se revoltou e Paulo foi taxado de tagarela pelos filósofos atenienses, pois quando Paulo falou de Jesus e a ressurreição, eles pensavam que Paulo estava falando de outros deuses, de mais um casal de deuses. Sabe por quê? Porque a palavra ressurreição, ela é uma palavra feminina do grego que é anastasis. Anastasis, exatamente. Anastasis. Então, eles pensavam que era Jesus e a sua esposa Anastasis, que era a ressurreição. Os filósofos pensavam que Paulo estava apresentando mais um casal de deuses, como Afrodite e outro deus, né? Era Jesus e Anastasis. Aí os filósofos levaram ele para o Areópago, que era o lugar das discussões filosóficas. Se reuniram epicureus e estoicos, né? Que eram duas escolas de pensamento grego. Né? E os filósofos naquela época se ocupavam em descobrir novas ideias. Eles ficavam ali na praça discutindo, debatendo qual é a essência da alma, da vida. O universo foi feito de quê? Por que a alma sente, a alma pensa? Como eles ficavam com discussões intermináveis. E aí pensaram que Paulo ia discorrer sobre dois deuses, mais mitologia. Só que o sermão de Paulo foi épico. O sermão de Paulo foi poderoso, né? Confrontou aos filósofos. Esse sermão de Paulo poderia muito bem ser tematizado como ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. Porque Paulo pega um altar que tem o nome ao Deus desconhecido e começa a pregar em cima desse altar. Eu queria indicar para você a leitura do livro Fator Melquisedeque. Fator Melquisedeque, de Don Richardson. Por quê? Porque esse livro do Don Richardson tem essa história
por trás do altar ao Deus desconhecido. Você vai aprender uma história muito linda que levou à construção desse altar ao Deus desconhecido. O Deus que vocês não conhecem é esse que eu vos anuncio. E aí Paulo começou a falar sobre a autonomia divina declarada por Paulo. Deus não habita em templos feitos por mão de homem, Deus não precisa de homem, ele está acima de todas essas temporalidades. Aí Paulo prega sobre a origem causal da humanidade dos tempos. É aqui em Atos 17 que Paulo diz que de um casal Deus fez toda a humanidade, relacionando todos os seres humanos como irmãos, como uma família da criação. A citação dos poetas gregos, somos também sua geração. Paulo cita as músicas e os pensamentos, os escritos do grego para pregar o evangelho. É interessante isso aqui, irmãos. Você pode citar os escritores populares, os músicos populares. Existem letras de canções ou letras de livros populares que trazem o entendimento das pessoas para a revelação do evangelho. Você pode utilizar da produção cultural do seu povo para reforçar a mensagem do evangelho para eles, né? Foi o que Paulo fez. Só que os filósofos gregos rejeitaram a Paulo. Os filósofos gregos não acreditavam em ressurreição e desprezaram a palavra de Paulo, mas alguns creram, inclusive um Areopagita, membro do tribunal. Areopagita era membro do tribunal grego, que discutia e que dava a opinião final acerca das questões que eles debatiam nas praças. Aí presta bem atenção aqui. Qual eram esses filósofos que não acreditavam na ressurreição? Os epicureus. Os epicureus acreditavam que a vida era só essa, só existe essa vida, não existe outra vida. Quando Paulo começou a falar da ressurreição dos mortos, eles rejeitaram e dizendo isso é um tagarela, isso é um contador de história, isso não existe, já foi debatido. Só que muitos creram, certamente dos estoicos, né? Dos estoicos que pregavam que a vida real é a próxima, depois da morte. Essa vida aqui para nada adianta, que era um exagero, que era uma posição extremada, diferente dos epicureus, era o extremo contrário dos epicureus. E eles abraçaram o evangelho. Inclusive um membro do tribunal que debatia, que resolvia as questões dos gregos ali no Areópago, um Areopagita, se converteu ao evangelho de Jesus Cristo, né? Mas a batalha na cultura grega estava só começando. Eu vou deixar você com essa lição e na próxima aula, meu querido, eu espero que você esteja conosco para aprender mais sobre essa segunda viagem de Paulo. Paulo está em Atenas, mas devido a essa perseguição, a essa batalha, a esse clamor, ele vai sair de Atenas e vai para outra cidade e eu espero você na nossa próxima aula. Em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos.